Essa criança vai para o parque, essa criança pisa no chão, ou estamos naquele medo da pandemia, de que você não pode tocar em nada, tudo tem que limpar com água sanitária, tudo tem que limpar com álcool. Ou essa criança está podendo se sujar, está podendo brincar. O poder nutricional do alimento não é o mesmo que antigamente. Então, você comer muito bem nem sempre quer dizer que você está super bem nutrido. Olá, seja muito bem-vindo ao Cuidado Criança. Estamos aqui novamente com a doutora Marrissan Salles para responder aqui as suas dúvidas, né, do dia a dia. Enfim, hoje nós vamos falar sobre um tema também que é muito requisitado, eu acho, né? Sempre tem essas dúvidas, enfim. É normal meu filho ficar doente o tempo todo? Olha, pergunta difícil, mas não. Não acho que seja normal seu filho ficar doente o tempo inteiro. Mas a gente tem vários fatores que a gente tem que analisar, né? E tem que olhar várias coisas, né? Várias São vários vários fatores que tem que ficar de olho para entender se... Mas não é normal. A gente não tem que achar normal que o filho fique doente o tempo inteiro. Mas a gente tem que ver algumas coisas. Qual a idade da criança? Ela é pequenininha? Ela frequenta escolinha? Porque a criança que frequenta escolinha, ela tem mais contato com outras crianças e, consequentemente, pega mais viroses, né? Então, outra coisa, na pandemia, essa criança ficou isolada, que a gente sabe que mudou também o perfil a gente está voltando agora para a vida social normal, que era antes da pandemia, né? Mas na pandemia, essa criança ficou isolada com a família e agora que está começando a sair, a frequentar a escolinha, essa criança tem irmão, que às vezes a criança é pequenininha, não frequenta escolinha, mas tem irmão que frequenta, né? Tem essa questão. Outras questões, essa criança mamou no peito, porque a gente sabe que a imunidade da criança que mamou no peito é um pouco melhor. É um fator, né? É um fator muito importante para isso, para ver se é normal essa criança ficar doente ou não, né? É uma criança que foi prematura, que foi baixo peso, né? Que tem algum fator ali que está empacando. Então, antes da gente dizer, é normal meu filho pegar muita virose e viver doente, antes da gente dizer que é normal, a gente tem que afastar outros problemas. Porque agora o que a gente não pode é falar assim, é normal, é assim mesmo, cada criança é de um jeito, e acabou, e não investigar, né? Primeira coisa é isso. Então, a criança mamou no peito, a criança frequenta escolinha, tem irmãos, qual a idade dessa criança? Ela é muito novinha ou ela é mais velha? E tem um fator também que é interessante, que não é a questão do dia a dia, e também não é comportamental, mas é a questão da alimentação, né? Que pode influenciar totalmente tudo. O fato se a criança fica mais doente ou não. A gente tem que pensar aqui de 0 a 5 anos, né? Eu gosto de colocar até um limite um pouquinho maior. De 0 a 5 anos é o momento que a criança está em desenvolvimento de todos os seus sistemas. O gastrointestinal, a pele, o respiratório e o neurológico, né? Então, a criança comer bem influencia muito em como vai ser o comportamento dela, tanto socioemocional, psicológico, como a parte de imunidade. A gente retém muito do que a gente precisa do alimento. Só que tem um porém. A sua criança come muito bem, mas ainda assim pode estar faltando nutriente para essa criança crescer. Vitamina D, a gente não se expõe mais ao sol como a gente gostaria, até porque é perigoso, a gente tem a questão do câncer de pele, a criança come carne, mas mesmo assim, mesmo que ela come bem, a gente sabe que os nutrientes dos alimentos que a gente tem não são mais tão presentes, não são mais tão, como é que eu posso dizer? Os nutrientes dos alimentos estão em falta um pouco. Os alimentos não têm mais o poder nutricional que tinham antigamente. Os solos estão muito exaustos, né? Mesmo a gente adubando, o mesmo solo que plantava laranja há 100 anos atrás, plantava uma laranja com um perfil nutricional, porque aquele solo tinha um perfil. 100 anos se passaram, o solo está gasto, mesmo a gente adubando. Tem mais agrotóxicos, acúmulo de agrotóxicos nesse solo. Então, o poder nutricional do alimento não é o mesmo que antigamente. Então, você comer muito bem nem sempre quer dizer que você está super bem nutrido. Mas, no que diz respeito, assim, como que eu posso acender uma luzinha, assim, que a gente sabe que é normal, a criança quando começa a ir para a escola... Nunca foi, né? Teria que ter começado a ir para a escola na pandemia, mas deixou um pouco para depois, que é totalmente normal. Mas quando que a gente tem que acender um sinalzinho, assim, de que
eu tenho que rever alguma coisa aqui, né? Que eu tenho que mexer para essa criança ficar mais... Primeiro, tem os sinais de alerta, né? Que, assim, são infecções graves de repetição. Então, assim, é uma criança que tá ficando gripadinha o tempo inteiro, mas aquela coriza, mas a criança tá bem, tá se desenvolvendo, tá aprendendo. Criança que não tá bem, ela não ganha... não tem aquisições do neurodesenvolvimento. Uma criança que não está bem, que está ficando doente, que não está tendo aporte nutricional, que o imunológico não está legal, é uma criança que não desenvolve neurologicamente. É uma criança que não aprendeu nada. Mães sempre falam para mim, doutora, de um mês para cá, nossa, ele aprendeu muito mais palavras, ele está falando muito mais, ele aprendeu a pular grande, não pulava antes. Então, primeira coisa, as doenças são mais graves, são doenças que a criança está precisando ir para emergência, por questões até que a gente já comentou, ou a criança não, fica com coriza, passa uns dias meio com catarro, mas está conseguindo fazer as atividades do dia a dia, está aprendendo novas habilidades. Criança que não está bem, não aprende novas habilidades e pegam uma atrás da outra infecções mais graves, com broncoespasmo, faltando muito à escola porque fica muito mal, né? Demora demais para melhorar, né? Então, esses são alguns fatores que a gente tem que ficar de olho, né? E outra coisa é isso, a gente tem que ver a vida dessa criança, né? Então, como eu estava falando da alimentação, a alimentação, às vezes, não dá tudo o que a gente precisa. E a gente precisa suplementar, muitas vezes, né? Às vezes, a gente suplementa preventivamente crianças até 2 anos. Depois, as crianças continuam crescendo, continuam tendo altas demandas metabólicas, né, nutricionais, que muitas vezes os alimentos não estão fornecendo mais. Então, será que alguma coisa está faltando para essa criança, para essa imunidade dessa criança, para esse desenvolvimento dessa criança? Então, e fator psicológico, assim? Tem alguma questão que você acha que pode ser que esteja influenciando, possa influenciar totalmente na imunidade da criança? Eu acho. O estresse tóxico é uma coisa que a gente está debatendo muito hoje em dia, né? A coisa de voltar para a escola, da aceitação dos colegas, é conviver de novo em sociedade. As crianças ficaram muito tempo fora, né? E ficou em casa com as suas famílias. Eu sempre brinco com as famílias que, assim, quando a gente está em casa com nossos pais, a gente sempre ganha, né? Então, você vai jogar com seu filho, você, seu marido, seu filho, você vai jogar com a criança nunca perde, né? A gente nunca deixa a criança perder. Você tenta, né? Fale por eles, porque às vezes eu ganho Você tenta, você ganha. Que é o ideal, é vida Sim. real. Mas quando elas estão com seus pares, crianças da mesma idade, elas têm que dividir. Elas, às vezes, não são preferência naquele momento, elas perdem, e perdem para valer. Então, as crianças, às vezes, estão voltando para o convívio social e estão ficando mais estressadas com essa coisa da competição, de não saber dividir, não saber perder. E o estresse dentro da família. A gente sabe que o estresse tem a ver com a questão de liberação de hormônios de estresse. A criança que vive num ambiente estressante, de cobrança, de briga, de conflito, em que a criança participa muito ativamente dos problemas da família, né, que os pais brigam muito, a mãe ou o pai são muito estressados, não conseguem ter uma relação afetiva real com a criança, as crianças ficam mais doentes, sim. Então, se a gente pudesse concluir, assim, essa questão do tema, se é normal meu filho ficar doente o tempo todo, a gente poderia dizer que não é, e que, como a gente falou já algumas vezes aqui, tem que ficar de olho no seu filho. Se a infecção é sempre pior, se vai piorando, se é uma questão emocional, se não é, para poder, assim, junto com o pediatra, verificar. Seguir esse passo a passo. É o estresse. A criança está querendo ir para a escola, está se relacionando bem com seus coleguinhas. Como é que está o estresse dentro da família? Essa família se dá bem, essa família brinca com essa criança. Essa criança vai para o parque, essa criança pisa no chão. Ou estamos naquele medo da pandemia, de que você não pode tocar em nada, tudo tem que limpar com água sanitária, tudo tem que limpar com álcool. Ou essa criança está podendo se sujar, está podendo brincar. 2 essa criança se alimenta bem, né? Ela come bem, porque se a criança come mal, já é um fator que a gente tem que se preocupar. E mesmo assim, mesmo a criança que come bem, ela pode ter déficits nutricionais, pelo que eu falei. Os alimentos não têm mais o poder nutricional que tinha antigamente. E como a gente come muita besteira, e é normal as crianças terem acesso a alimentos mais pesados, açúcar refinado, muitas vezes a criança nem absorve direito esses nutrientes. E quando você vai ver, a criança come super bem, mas também come, final de semana, bolo, bala, chocolate.
E aí, quando você vai fazer o exame de sangue, você vê que o ferro tá baixo, que a vitamina D tá baixa, né? Que alguns outros nutrientes, vitamina B12 tá baixa, eu tenho pego muito. Então, tudo isso interfere na imunidade. Então, às vezes, você tem que fazer o seguinte: meu filho tá ficando gripado muitas vezes, eu vou investigar. O estresse, eu vou investigar se meu filho tá comendo bem e eu vou fazer exame. Eu vou ver, meu filho tá com vitamina D legal? Meu filho tá com ferro legal? Porque, às vezes, gente, pequenos déficits nutricionais Já fazem toda a diferença Então, para tem que investigar. imunidade voltar. Meu filho come besteira? Então, eu tenho que ver esse intestino como é que tá. Eu tô absorvendo os nutrientes desses alimentos? Eu tenho que dosar, eu tenho que ver a ferritina, eu tenho que ver a vitamina D, eu tenho que ver se aquele momento de 0 a 5 anos que eu coloco como o momento crucial do desenvolvimento imunológico, neurológico, não pode faltar nutriente. Não pode. Tem que estar tudo ok. Então, a gente pode dizer que fica a dica aqui, fica de olho no seu filho, leva ao pediatra, faça os exames periódicos para ver se tá tudo bem com a saúde dele, porque às vezes só uma pequena suplementação já pode resolver o problema. Muito, muito. E coisa natural, hein? Própolis, vamos lá. Eu sempre incentivo coisa natural. Pisar no chão, pisar na terra, brincar com a sua família e ficar de olho. Nem sempre a nutrição, nem sempre a comida consegue trazer tudo que a gente precisa. Então, a gente está aqui para isso, para intervir quando é necessário, né? Então, tá ótimo. E você, ficou com mais alguma dúvida nesse tópico? Manda pra gente sua dúvida, escreve aqui nos comentários, que a doutora Marri-san vai estar aqui sempre aqui com a gente para responder o que for necessário. Já se inscreveu? Deixa seu like e a gente vê você aqui na próxima semana.